Mauro César detona a estratégia de Felipe Luiz. Será o fim da era do treinador do Flamengo? Assista o que disse o jornalista. César estava no Maracanã, esteve no Maracanã ontem. Tá molhado até hoje, porque choveu, não parou de chover o dia inteiro no Rio de Janeiro. E pode nos dar mais o cheiro da grama, como dizemos. Mauro, você estava lá, me pareceu, pelo menos na TV, que raça, vontade dessa vez não faltou. Então esse negócio de, não, se os caras estão aí soberbos, não me pareceu. Mas faltou bola. E aí, além da escalação inicial muito criticada, o que você acha? Bem, vamos lá. Acho que o único aspecto positivo do ponto de vista rubro-negro foi de fato que os jogadores se empenharam, né? Ao contrário daquela pasmaceira do jogo da semana anterior lá na Argentina. De fato, os caras correram e tudo mais, mas aconteceram algumas coisas que não podem passar. A priori, a escalação, no princípio, a escalação, né? É impressionante como o Felipe, tudo bem, o Pedro está em péssima fase, Você pode ter um palpite antes do jogo de que o Pedro vai jogar mal, de que o Pedro vai ser indolente no jogo sem bola, que o Pedro vai tentar sempre um toquinho bonito como teve chance ontem de finalizar e tenta de novo aquela bola colocada no ângulo, quando deveria chutar com violência, né, para tentar o gol, campo molhado, a bola viva ali, quer dizer, não, ele tenta sempre a mesma coisa, como tentou contra o Madureira, o goleiro Neguete fez uma boa defesa, ele tentou a mesma jogada ontem na única chance real que teve no jogo. Mas você não vai... você não pode afirmar isso antes do jogo. Você pode achar que vai acontecer. E quando você imagina, em tese, né, o Pedro, mesmo em uma fase, é um centroavante. Você precisa fazer gols. Você vai cruzar a bola na área do adversário. Foram 44, ridiculamente 44 cruzamentos. Bem, então você vai ter o Pedro. Não, ele tem o Plata, que é alérgico a gol, como vimos naquela jogada da arrancada. Né? Gol e Plata são praticamente incompatíveis. É muito difícil para ele fazer um gol. Ele finaliza mal, ele não tem a tranquilidade necessária para finalizar, é um jogador esquisito para jogar como 9. Então ele começa com essa escalação. E ao longo do jogo, ele avacalha completamente o time do Flamengo. O Cebolinha vira ala direito. Ele tinha o Royal, se ele queria um jogador para dar tal da profundidade, colocasse o Emerson Royal para tentar fazer jogadas de fundo, mas não, tira o Varela, põe o Bruno Henrique, o Cebolinha vai para o outro lado. O Felipe Luiz está tentando fazer algo que pode ser a sua ruína. Lembra às vezes o Fernando Diniz, que é um trabalho excessivamente autoral. Aquela coisa de ter que assinar tudo o que faz. Não, isso aqui é a cara do Felipe Luiz. Nunca é o simples. Nunca é o simples. É sempre o mais complexo. E aí você tem várias questões. Eu acho que não é mais uma questão física. Eu acho que a desculpa lá do Carioca, de 3 diazinhos que eles anteciparam para jogar contra o Vasco, não cola. Já houve tempo de sobra para isso. Semana passada, o jogo do Flamengo, aliás, antes desse jogo, foi o Madureira domingo. Então o Flamengo teve a sorte de, depois de vencer o Botafogo, pegar um time pequeno, pôde vencer com um time que não era força máxima, então ele teve tempo, teve condição, enfrentou um adversário mais fácil, venceu com tranquilidade, praticamente classificou-se para a final do Campeonato Estadual, e nada disso foi aproveitado, né? Então, assim, mudanças meio loucas, e é difícil entender por que eu não jogo o Vitão e entra o Léo Ortiz, de novo gol de cabeça, de novo em campo o Léo Ortiz, de novo mal posicionado. O terceiro gol de cabeça, 2 parecidos, né? Agora o jogador veio lançado e cabeceou. 2 do Lanús, um na Argentina e um no Brasil, e o gol do Luciano, do São Paulo, na derrota no Morumbi. Então você vai juntando aí, vai encontrando uma série de situações. Então o Vitão não joga, ontem finalmente jogou o Everton Araújo. E tem uma outra questão do primeiro gol que eu acho, que tem a falha do Ayrton Lucas, mas tem a inconsequência do goleiro Rossi. Tá? É um chutão do Lozado, goleiro do Lanús, a bola vai lá para o campo do Flamengo, o gramado está pesado, choveu o tempo todo. Choveu desde o período da tarde ainda, antes do escurecer, até a madrugada chovendo sem parar. Houve, aliás, uma pequena trégua por volta das 8 da noite, um pouco antes, um pouco depois. Foi o momento que parou de chover. Eu cheguei ao Maracanã 7 alguma coisa, peguei chuva, depois aí a chuva parou, depois voltou e não parou mais e foi forte. Ou seja, o campo, obviamente, é um campo perigoso. Aí o Rossi sai do gol, toca a bola no Ayrton Lucas e ele, como sempre faz, fica dando opção de passe. Se é o Alexandro ali, dificilmente aquilo aconteceria. Mas é o Ayrton Lucas, que não fez um mau jogo, não. E defensivamente jogou bem, inclusive. Mas cometeu um erro capital. E ele fica dando opção de passe. Aí o lateral devolve a bola para ele. Então os dois são sócios na atrapalhada. A bola agarra, ele escorrega e aí o Carrilho faz o gol. Aquilo muda completamente o rumo das coisas, né? Porque aí você tem que subir um pouco mais a montanha. E o Flamengo só conseguiu fazer 2 gols em pênaltis, o segundo deles cavado pela Arrascaeta. Aliás, nós temos aqui uma semana com pênaltis absurdos, na minha opinião, marcados para o Flamengo, para o Palmeiras e para o São Paulo. Um festival de pênaltis, até árbitro estrangeiro marcando pênalti à brasileira.
Cavou a Arrascaeta, quando viu que a bola está escapando, está no meio de 2 adversários, ele força ali, já arrasta o pé na grama, já vai caindo daquela maneira dele. O Flamengo não foi capaz de fazer, gente, um gol em 2 jogos, mais uma prorrogação no Lanús, com bola rolando. Um gol, um mísero gol. O Flamengo não foi capaz. Chutou uma bola no gol do Lanús no jogo na Argentina e não conseguiu, em 120 minutos, construir uma jogada de gol. Cruzou 44 vezes. E o Felipe Luiz ainda diz na coletiva depois que fez um grande jogo. Eu acho que ele está muito desconectado da realidade. Evidentemente, a repercussão é péssima. Não acho que ele vai ser demitido, mas, de fato, se fosse jogar hoje com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria o favorito. Caso seja um finalista, caso o Flamengo confirme a sua classificação. Hoje, a tendência, obviamente, é Fla-Flu na final carioca no outro final de semana. Mas, se hoje fosse jogar com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria franco favorito para o jogo, e uma derrota mais uma, no caso, para um rival numa final carioca, vai ter um peso muito grande, porque vai se somar não só ao fato de ter perdido 2 taças, a Supercopa e a Recopa, mas a maneira como aconteceram as derrotas, com um jogador expulso pateticamente, irresponsavelmente, o senhor Carrascal, no jogo contra o Corinthians, e agora a atrapalhada do goleiro, o goleiro que gosta de viver perigosamente e que não tem jeito. Não tem jeito. Porque já fez contra o Fluminense, perdeu o jogo. Fez contra o PSG, foi salvo pelo VAR, porque a bola saiu. E fez de novo. Do quê? De sair do gol, de achar que pode jogar com os pés, é o amigo do entretenimento alheio, né? Para quem não torce pelo Flamengo, o Rossi é o amigo do entretenimento. Diverte todo mundo. É um bom goleiro, um excelente pegador de pênalti, mas é inconsequente em certas jogadas. E aí, perguntado a respeito da coletiva, o Felipe Luiz disse que não tinha visto ainda. Ele precisa olhar no tape, no vídeo lá, no iPad, sei lá onde, para ter certeza de que foi uma atrapalhada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Claro que ele evitou criticar o goleiro. Eu fico na dúvida se ele estimula o Rossi a fazer isso, ou se o Rossi faz porque quer e ninguém tem coragem de tomar uma medida com relação a isso, parando com esse tipo de papagaiada que custa muito caro. E ontem custou caro mais uma vez. A Sociedade Rossi e Ayrton Lucas num lance que muda completamente o custo do jogo. O Arnaldo, são muitos personagens para a gente debater aqui dessa tragédia, desse vexame do Flamengo. Ô, Âncora, já tem... Já tem. Chegamos. Meia. Chegamos a... Já tem audiência brutal e 1,6 brutal de audiência. Temos que chegar aí em 8 mil likes e agradecer a família Gil, que só a família Gil que está presente aqui, família do Gilberto Gil, que é fã do Posse de Bola, Isso só a galera já teve a nossa responsabilidade. Aumenta muito. Eu fico travado quando sei dessas coisas. Mas é verdade, família Sua Gil... bênção, Gilberto Gil. A bênção Gilberto Gil, e sua família maravilhosa. Arnaldo, são muitos personagens. O Mauro acabou de citar alguns. O Felipe Luiz, óbvio, que está no olho do furacão. O Rossi, o Pedro, que não jogou nada, e o Paquetá. Não, e o Ayrton Lucas também. E o Ayrton Lucas e o Paquetá, que também entrou e já estão falando, não vale o que pega, o Samuel Lino, enfim, tem muito jogador que também está sendo criticado, o Arnaldo. Bom, Tironi, primeiro, família Gil majoritariamente rubro-negra, certo? É verdade. Lavieri, Isso. Né? Não, eu estava pensando no Bahia, no Vitória, mas majoritariamente rubro-negra. Quando tem tanto personagem assim, você elencou vários, ainda temos mais alguns, não é um problema de um ou de outro, né? É um problema geral, né? É um problema, para mim, que passa do comando, do presidente, arrogante por extremo, ao colocar o Flamengo antes da temporada começar no Olimpo, e chega até o massagista. E assim é o futebol. Quando você chega no topo, a manutenção no topo é mais complexa do que a ascensão, a subida. E acho que o Flamengo não é que ele planejou mal a temporada, ele subestimou a temporada, né, em todos os aspectos, institucionalmente falando. E não é a contratação de um jogador por 50 milhões de euros, que é mais uma demonstração de força do que propriamente de estratégia, que vai manter você lá em cima. A impressão o time é muito bom, agora com um jogador versátil, ótimo, vai ficar melhor. Não necessariamente. Né? E o Flamengo já está com as 2 taças iniciais perdidas. Né? Ele repete um pouco o que o Botafogo fez na temporada anterior, só que o Botafogo, institucionalmente, ele larga mesmo o primeiro recorte da temporada do futebol brasileiro, né, na administração Textor. O Flamengo, ele largou mais ou menos, né? Ele não largou. O Juca estava falando que ele voltou um pouco antes contra o Vasco e foi tentando, e na verdade, ele assim, agora vai, daqui a
uma partida vai ser diferente, eles vão estar em outra condição, outra mobilização e tal, e até agora esse dia não chegou, né? E de fato decepciona mesmo. E acho que calçar as sandálias da humildade para todos, do presidente ao Paquetá, vale a pena nesse momento. Porque senão, time que não tem mobilização, não tem foco, não tem concentração, não tem humildade, não ganha de ninguém. É isso. O Paris Saint-Germain, para se classificar lá contra o Mônaco, lá, suou sangue. Caiu agora pegou o Chelsea, já não é o mesmo time do ano passado, o campeão do mundo, o campeão da Champions League. Né? O Real Madrid, o ano passado, não ganhou nada. Não tem essa de malvadão, cara. Malvadão você é se você é malvado todo dia. Não pelo que você fez no passado. Então, acho que o Flamengo merece, de fato, uma reflexão interna. Né? Quando você tem, como você apontou, várias decepções, a decepção é geral, não é um jogador que está mal. O goleiro está mal, o centroavante está mal, o miolo está mal, o banco de reservas está mal, a presidência está mal, o diretor de futebol está mal, está todo mundo mal. Todo mundo está trabalhando mal no começo do ano. Eu costumo dizer que na minha casa, por outros fatores, carnaval, aniversários, o ano só começa em março. Né? Então, na minha casa, ele vai começar na segunda-feira. Mas o Flamengo já teve 2 taças, 2 decepções, e agora o estadual, é o que o Juca falou. O estadual que era... estadual, gente. Se o Flamengo não ganhar do Vasco ou do Fluminense na final do estadual, vai piorar a coisa. Isso já está colocado, certo? Então, teremos no final de semana que vem. O Flamengo já passou a Madureira, 3-0. Então, contra Vasco ou Fluminense, o Flamengo vai ter que ganhar o estadual, que seja o estadual. Muito bem. E aí, o que você achou da opinião de Mauro César sobre as escolhas do técnico Filipe Luís que custaram o título da Recopa ao Flamengo? Deixe sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal.